Olá, seja bem-vindo a mais uma aula de Química. Nesta aula nós vamos dar início ao conteúdo de cinética química. Eu vou fechar o vídeo, nós vamos ficar somente com o áudio e os slides por enquanto, tá bem? Espero que você goste da aula. Para falar sobre a cinética química, nós vamos primeiro saber que a cinética química ela estuda a velocidade das reações químicas, bem como os fatores que influenciam a velocidade dessas reações, certo? Então, nós vamos estar estudando a velocidade e os fatores que vão influenciar na velocidade das reações químicas. Bom, e aí, a velocidade com que as reações químicas acontecem, elas podem estar relacionadas com situações do nosso dia a dia, como nós controlamos a velocidade das reações a todo momento. Nós deixamos as reações mais rápidas ou mais lentas para o nosso benefício. Como que nós fazemos isso? Colocando um alimento no congelador, na geladeira, para acontecer o quê? Para evitar com que ocorra o amadurecimento do fruto, né, uma fruta, de um legume, tomate, por exemplo, né? Como nós vemos aqui no nosso slide. Então, nós fazemos isso, colocamos as verduras na geladeira, para quê? Para diminuir a velocidade da reação, diminuir a velocidade de decomposição da fruta, da carne, que a gente coloca no congelador e congela a carne. Então, isso é controlar a velocidade da reação. Bom, e aí, a cinética química, ela é uma ciência essencialmente empírica, ou seja, todas as suas conclusões, elas foram extraídas de resultados experimentais, então foi realizado um experimento antes para que nós possamos chegar a uma conclusão na cinética química, certo? E aí o seu objetivo é estudar as reações enquanto ainda não alcançaram o equilíbrio, certo? Então a reação é aquela que não está em equilíbrio químico. Bom, e aí nós vemos que essa velocidade vai ser a rapidez com que a reação ocorre. Sempre nós devemos levar em conta a quantidade de reagente consumido e a quantidade de produto formado, certo? Reagente é aquele que está antes da seta, o produto depois da seta. A regra geral é que em toda reação a quantidade de reagente ela diminui, enquanto a quantidade de produto ela aumenta. Então aqui nós vemos os reagentes diminuindo a quantidade de reagente e aumentando a quantidade de produto, certo? O meu reagente é o A e o meu produto é o B, ok? Vamos falar sobre a velocidade média das reações. A velocidade média de uma reação é a relação entre a variação da quantidade do número de mol por litro, massa ou volume, pela variação do tempo. E esse tempo pode estar em segundos, minutos ou horas. Bom, então a velocidade média da reação ela vai ser dada por velocidade média, vai ser igual à variação da quantidade do que a gente tiver, mol por litro, massa ou volume, pela variação do tempo sobre o ΔT, certo? E aí, para a gente obter o valor da velocidade média da reação, nós vamos dividir o valor das velocidades médias dos participantes pelos seus coeficientes estequiométricos. Como que é isso? Como se a gente tivesse aqui um coeficiente estequiométrico de uma substância A, o coeficiente estequiométrico de uma substância B. Então, por exemplo, nós poderíamos ter aqui 2HCl, certo? 1NaOH, por exemplo, ok? E aí, o que a gente vai ter? Nós vamos ter o seguinte, quando a gente estiver falando do reagente, quando for relacionado ao reagente, nós vamos colocar o sinalzinho de menos, ok? E aí nós vamos ver um exemplo mais para frente e vamos conseguir entender isso, certo? Então, nós temos aqui, por exemplo, o N2 mais H2 dando NH3. Então, se eu tenho N2, eu vou pegar a velocidade mol por litro, que for, né, o delta do N2, e vou dividir por ΔT. No H2, eu vou dividir por 3, que é o coeficiente estequiométrico do H2. E no NH3, eu vou dividir por 2. Nós vamos ver um exemplo aqui para entender melhor como que funciona isso. Então, vejam bem. Reação de decomposição da água oxigenada. Nós temos aqui H2O2, que é água oxigenada, peróxido de hidrogênio,
dando 2H2O líquido mais O2 gasoso. Ao tempo de 0 minutos, a concentração de H2O2 é de 0,8 mol por litro. E dos produtos é igual a zero, porque no início nós não temos produto, nós só temos reagente. Suponhamos que após 10 minutos, formou-se 0,3 mol por litro de H2O e 0,15 mol por litro de O2, enquanto se decompôs 0,3 mol por litro de H2O2. O que nós temos? Para o H2O2, nós temos o final menos o inicial. O que é o final? Olha, se a gente tinha 0,8 no início, se decompôs 0,3, então 0,8 menos 0,3, nós vamos ficar com 0,5, certo? Então, no final nós temos 0,5. Por que de menos aqui? Porque eu estou me referindo ao reagente. Sempre que for o reagente, eu coloco sinalzinho de menos. Senão, a velocidade vai ficar negativa, ok? Então, o final é 0,5, porque no início eu tinha 0,8, decompôs 0,3, no final 0,5, menos 0,8, que era o início, tá? Então, final menos inicial. Então, eu peguei a concentração final menos a concentração inicial, tá? Vai me dar 0,3. E vou dividir pela variação do tempo. A variação do tempo era 0 e depois de 10 minutos. Então, 10 menos 0 vai dar 10, ok? Então, essa é a variação do tempo. 0,3 dividido por 10 vai me dar 0,03. Como eu coloquei o sinalzinho de menos, né? Menos vezes menos vai dar mais. E aí eu fico com ele positivo. Aqui eu tenho H2O, eu não preciso do sinal de menos, ok? Porque eu estou me referindo ao produto. Então, para H2O eu tenho 0,3, que é o final, e o inicial era 0, né? Produtos igual a 0. 0,3 menos 0 dividido por 10, 0,03. E para O2, que é o produto, eu tenho 0,15, que é o final, menos o inicial, que é 0, dividido por 10, 0,015. Bom, e aí agora eu preciso usar o coeficiente estequiométrico, certo? Então, a velocidade média vai ser a partir desses valores. Aqui eu tenho velocidade H2O2, velocidade H2O, velocidade de O2. Vou achar a velocidade média da reação. O que eu faço? Vou dividir pelo coeficiente estequiométrico. O H2O2, o coeficiente estequiométrico é 2. 0,03 dividido por 2, 0,015. O coeficiente estequiométrico de H2O é 2, certo? Vou dividir 0,03 por 2 e vou ter 0,015. E do O2 é 1. Eu vou dividir 0,015 por 1, vou ter 0,015. Então, essa é a velocidade média da reação. Ok? Vejamos outro exemplo. A velocidade média da reação abaixo durante um certo tempo é registrada como 1,15 milimol por litro por hora em relação à amônia. Qual é a velocidade média no mesmo período de tempo em termos de desaparecimento de H2? Qual é a velocidade média única da reação? Então, vejam bem, nós temos a reação, deu para nós que era 1,15, né, em relação à amônia, que são 2 mols de amônia que nós temos. Se nós tivermos, ele está perguntando em relação ao H2 nós temos 3 mol, se a gente tem 3 mol de H2, qual vai ser a velocidade? 1,725 milimol por litro hora. E aí, ele quer a velocidade média da reação. Velocidade média da reação, nós vamos dividir o NH3 por 2, o que deu do NH3, que é 1,15. Ok? 1,15 dividido por 2 vai dar 0,575 milimol por litro por hora. Ok? Bom, então para essa aula era isso, tá? Nós temos agora um exercício, tá bem? E nós nos encontramos na próxima aula. Um abraço, fica com Deus, até a próxima!